Professora, meu nome é Juliana Costa. O meu grupo ficou composto por Luana Maria, Maria Aparecida, Michele Ventura e Paula Regina. Tá? Nós vamos falar sobre alguns métodos contraceptivos. Dentre eles, tem tanto o espermicida quanto a questão do diafragma. Como é um assunto, não é um assunto relativamente grande, combinamos por cada um pesquisar um pouco do assunto e só uma pessoa gravar, né? E essa pessoa sobrou para mim. Eu vou tentar falar um pouquinho, tá? Da história, antes de entrar mesmo no assunto. A anticoncepção tem uma história milenar. Hipócrates, 460, 367, mais ou menos antes de Cristo, já sabia que a semente da cenoura selvagem era capaz de prevenir a gravidez. No mesmo período, Aristóteles mencionou a utilização de metapelagium, algo do tipo, como um anticoncepcional do ano de 421 a.C. O uso de anticoncepcionais feitos de plantas naturais parece ter sido tão difundido na região do Mediterrâneo que no século II a.C., Políbio escreveu que as famílias gregas estavam limitando-se a ter apenas um ou dois filhos. Né? Que para a história, principalmente dessa época, no século II a.C., era, creio que seja até praticamente abominável para uma família, principalmente para uma mulher, usar contraceptivos, né? Moralmente falando, pela questão da imposição do homem na época, era bem difícil que isso acontecesse, porque as mulheres eram tidas como procriadoras, né? Então, mas mostra-se, né, em alguns estudos, que no século II, pela própria frase que ele cita, famílias gregas estavam limitando-se em ter apenas um ou dois filhos, então significa já um avanço, né? Ao menos pelo menos pesquisas, tentativas para ver as questões principalmente da questão da semente da cenoura selvagem, que fazia com que prevenisse a gravidez. Então a gente já vê aí no século II já um avanço significativo, principalmente para época que era, né? Os antigos egípcios também utilizavam tampões vaginais ou tampas feitas de excrementos de crocodilo, linho e folhas compridas, né? O primeiro preservativo acredita-se, né, que foi nos tempos da Roma Antiga, quando eram utilizadas bexigas de animais para proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. Os envoltórios ou preservativos de linho foram descritos em 1564 pelo anatomista italiano Falloppio. No século XVIII, pedaços de vísceras de animais eram utilizados para produzir os chamados preservativos de pele. Em 1920, na década de 1920, a marca de contraceptivos Florace foi desenvolvida por Mary Stopes. Ela era uma estudiosa que acreditava na teoria eugenista, também chamada de racismo científico. Assim, para ela, a reprodução seletiva poderia evitar a proliferação de pessoas indesejáveis. Dentre dessas pessoas indesejáveis, para ela, seria os negros. Os contraceptivos Florace eram distribuídos pela clínica da mulher, da mãe, e continham espermicidas que impediam que os espermas sobrevivessem dentro do útero. Segundo o site Machable, eles eram utilizados sozinhos ou com outros contraceptivos, como o diafragma e o tampão. Agora, vamos aprofundar mais, né, falar a questão do espermicida. Os espermicidas são substâncias que matam os espermatozoides, que são inseridas profundamente no interior da vagina, pelo cérvix, antes do sexo. A mais largamente utilizada é a nonoxinol 9, creio que seja algo do tipo assim. Além delas, também tem cloreto de benzalcônio, clorexidina e inúmeras. Disponíveis em tablets de espumas
supositórios de espuma também, ou que derretem. Latas de espumas pressurizadas e fina camada que derrete, né? Geleia e creme. As geleias, cremes e espumas que vêm em latas podem ser utilizadas sozinhas ou com o diafragma ou preservativos. As geleias, desculpa, eu ia repetindo. Filmes, supositórios, tabletes de espuma ou supositórios de espuma podem ser utilizados sozinhos também ou com preservativos. Né? Geralmente eles falam que pode ser utilizado sozinho ou com preservativo. Essa parte, uma dessas partes foi o que eu pesquisei. Então, eu creio que é muito subjetivo quando você fala assim, você pode ser usado sozinho. Porque o espermicida, ele pode evitar uma gravidez. Ele não é 100%, né? Mas ele pode evitar uma gravidez, mas a gente tem sempre que pensar na questão das doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, mesmo que use o espermicida, associe com a questão da camisinha, né? Para que a eficácia seja maior, a segurança seja maior. Aí funciona provocando a ruptura da membrana das células dos espermatozoides, matando-as ou desacelerando seu movimento. Isso impede que o espermatozoide encontre o óvulo, né? Qual a eficácia? A eficácia depende da usuária. O risco de gravidez é maior quando os espermicidas não são usados em cada relação sexual. É um dos métodos de planejamento familiar menos eficazes. Tal como comumente utilizado, ocorre cerca de 29 gravidezes por 100 mulheres que usam espermicidas no primeiro ano. Isso significa que 71 de cada 100 mulheres que usaram espermicidas não engravidaram, né? A proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, ela não tem nenhuma proteção. O uso frequente de nonoxinol 9 também pode causar aumento de infecção pelo HIV, né? E efeitos colaterais e vários outros riscos. Um dos efeitos colaterais, algumas usuárias relataram que seriam irritação ou na ou ao redor da vagina e do pênis, né? E outras possíveis alterações físicas são as lesões vaginais. Os benefícios da saúde que são conhecidos é apenas o risco de gravidez que diminui, né? E os riscos à saúde conhecidos, os incomuns, na verdade, é a infecção do trato urinário, especialmente quando se usa espermicida 2 ou mais vezes por dia, né? E as raras é o uso frequente de nonoxinol, que eu não sei nem se eu estou falando direito, pode aumentar o risco de infecção pelo HIV, né? E alguns mitos que as mulheres criam e as pessoas criam em cima dos espermicidas é que eles não reduzem, os espermicidas não reduzem as secreções vaginais ou fazem as mulheres sangrarem durante o sexo. Então, nem reduz a secreção vaginal e nem muito menos fazem as mulheres sangrarem durante o sexo. Pode ser qualquer outro fator que faça isso acontecer, né? Não causa câncer cervical ou defeitos, aqui no caso malformações na nascença, não protegem contra as DSTs, não alteram o desejo sexual do homem ou da mulher e nem reduz o prazer sexual para ambos os lados. E não interrompe a menstruação das mulheres, né? Algumas mulheres, elas dizem gostar de usar os espermicidas porque eles são controlados por elas mesmas. Não tem efeito colateral hormonal, aumentam a lubrificação vaginal, né? Faz com que a mulher sinta mais prazer na hora do sexo. E podem ser usados sem necessidade de consulta com um profissional de saúde. Podem, não devem, né? E devem ser colocados antes de modo a não interromper o sexo. E quem pode ou quem não pode usar espermicidas? É seguro e adequado para quase todos os tipos de mulheres. Eu não encontrei tanto relato a fundo, não encontramos, na verdade, né? Essa parte já não fui eu. Sobre qual é a minoria das mulheres que não poderiam usar. Eu acho que creio que seja só apenas por algumas que tivessem
alguma alergia a algum conteúdo que tivesse no espermicida, né, que continha. O fornecimento é a qualquer momento em que o cliente, assim o desejar, ele pode ir numa farmácia e comprar. A forma que se deve usar, a gente pesquisou bem direitinho, olhou e assim, tanto pegamos o lado de a cliente saber, a usuária fazer, sem um acompanhamento médico, sem procurar ao certo e simplesmente pelo modo de uso da caixa, como também a questão do profissional indicar como deve ser feito, né? Explica como colocar o espermicida no interior da vagina, verificar a data de validade, evita usar lógico, nunca usar espermicidas com datas vencidas, né? Lavar a mão com sabão neutro e água limpa, se possível, né? A espuma ou creme, você agita antes de usar e agita as latas, né, de espuma com força. Despeje o espermicida da lata ou do tubo no aplicador de plástico. Coloque o aplicador bem no fundo da vagina, próximo já à cérvix, e empurre o êmbolo, né? Em tabletes, supositórios, geleias, coloque o espermicida bem fundo na vagina, próximo da cérvix. Usando o aplicador ou os dedos. Sempre, em todos, a questão é sempre você tentar chegar ao máximo próximo da cervix, da mulher, do cervix, porque não tem perigo de escorrer, porque quanto mais escorre, menos produto fica dentro da vagina, né? Em filme, dobre o filme na metade e insira com os dedos que estão secos. Caso contrário, o filme irá grudar nos dedos e não no cérvix. Deixa eu ver mais algo tipo. Sim, coloca o espermicida adicional antes de cada ato sexual que você for ter. Não lave a vagina com ducha íntima depois do sexo. Não se recomenda fazer a ducha, porque lavará junto o espermicida e aumentará o risco de doença sexualmente transmissível. E se precisar realmente fazer uma ducha, aguarde no mínimo 6 horas após o sexo para poder fazê-la. Um pouco sobre o diafragma. O diafragma é um dispositivo de contracepção e, assim como a camisinha, é um método de barreira. É produzido com o uso de silicone, consiste em um dispositivo côncavo com borda flexível que facilita a introdução no interior da vagina, revestindo a base do colo do útero. Vem em diferentes tamanhos e o ajuste deve ser feito com um profissional especificamente treinado para tal. Funciona como meio de um bloqueio que impede o espermatozoide, entrar no cérvix. O espermicida mata os espermatozoides ou os torna inativo. Ambos impedem que o espermatozoide encontre o óvulo. Então, no caso, o diafragma ele é um método de barreira. Ele vai fazer uma contenção para tentar evitar ao máximo que os espermatozoides não ultrapassem para que seja fecundado o óvulo, né? O espermatozoide encontre o óvulo e fecunde-o. E os espermicidas, eles já trabalham com uma forma de matar o espermatozoide. Cada um, no caso, tem a sua função, né? Qual é a eficácia do diafragma? Vai depender também da usuária. E o risco de gravidez é maior quando o diafragma com o espermicida não é utilizado em cada relação sexual. Então, tal como usado comumente, cerca de 16 gravidezes por 100 mulheres que utilizam o diafragma com espermicida no primeiro ano. Isso significa que 84 de cada 100 mulheres que utilizam não irão engravidar, né? Quando o uso é comunente. Se juntam, no caso, os dois unidos e o risco é menor de gravidez.
O retorno da fertilidade após a interrupção do uso do diafragma não demora também. Proteção contra as DSTs podem proporcionar alguma proteção contra certas DSTs, mas não se deve confiar, né, com a prevenção total da DST. Os efeitos colaterais, alguns são irritação, também na ou ao redor da vagina e no pênis, e lesões vaginais. Com relação aos benefícios, ajuda a proteger contra o risco de gravidez, né? E pode ajudar também contra algumas DSTs, como falei, como a gonorreia, doença inflamatória pélvica, tricomaníase, e pré-câncer e câncer cervical. O risco à saúde conhecidos, alguns, né, os incomuns, infecção no trato urinário, vaginose bacteriana, a candidíase, e o raros é o uso frequente do nonoxinol 9, né, que no caso seria juntar o nonoxinol com o diafragma, traria a questão do risco à infecção do HIV. Mas, com relação a apenas o diafragma, pouco relatado. Algum risco grave, né, raro. E extremamente raros a síndrome de choque tóxico, né? Desfazendo mitos, os diafragmas não afetam as sensações do sexo, então todos os prazeres sexuais continuariam da mesma forma, não alterariam em nada. Poucos homens relatam sentir o diafragma durante o sexo, na maioria não sente, não consegue passar pelo cérvix, né? Não consegue entrar no útero, ou de alguma forma se perder no corpo da mulher e não causa câncer cervical, né? Porque algumas mulheres relatam gostar muito do diafragma, seria quase a mesma coisa que o espermicida, porque é controlado pela mulher, não tem efeito hormonal e pode ser colocado antes do modo e não interromper um sexo. Então, assim, muitas mulheres relatam que a camisinha masculina, a grande maioria, o homem não começa a utilizá-la no ato sexual desde o início. Muitos começam a praticar o ato sexual e só quando percebem, né, que estão chegando ao ápice, chegando ao prazer, chegando a verdadeiramente ejacular, é que colocam a camisinha, né? Muitos apenas porque não querem engravidar a mulher, né? E a questão do diafragma, não. A questão do diafragma, ele é colocado antes, não tem contato, a maioria dos homens não sentem a diferença, nem da mulher não sente a diferença de prazer, e é colocado antes, no caso, não teria que parar o ato sexual para poder se colocar como é na camisinha, né? O uso do critério clínico em casos especiais do diafragma, geralmente uma mulher com qualquer dos problemas de saúde relacionados a baixo, ela não deve utilizar o diafragma. Em circunstâncias especiais, entretanto, quando outros métodos mais apropriados não estiverem disponíveis ou forem aceitáveis para o cliente, um profissional da saúde habilitado, em condições de avaliar cuidadosamente as condições e a situação específica da mulher, poderá decidir se ela pode usar o diafragma com espermicida ou não. O profissional precisa levar em consideração a gravidade do problema de saúde dela e, na maioria das situações, se ela terá acesso ao acompanhamento. História de síndrome de choque tóxico. É um dos quadros clínicos que não é indicado para que a mulher utilize o diafragma. Alergia ao produto, né, especialmente se a reação alérgica for moderada para grave, e um risco elevado de infecção de HIV, infecção pelo HIV ou AIDS, né? O fornecimento do diafragma para a situação da mulher, ela pode começar a utilizar a qualquer momento, a partir do momento que começou a ter sexo, uma vida ativa, né? Aconselhamento para a mulher mudar para outro método.
sugiro que ela tente usar o diafragma por um tempo, enquanto esteja utilizando outro método. Dessa forma, ela pode adquirir confiança e segurança para que ela possa usar o diafragma corretamente, né? E se ela tiver um parto após uma gestação completa ou um aborto espontâneo ou induzido a menos de 6 semanas, forneça a ela um método de apoio para ser usado e, se necessário, até atingir as 6 semanas, né? Aplicação do procedimento para a escolha do diafragma apropriado, né? Aprender a avaliar qual diafragma é adequado para cada mulher. É algo que requer treino e prática. Portanto, eu vou citar tipo um resumo, né, de algumas instruções detalhadas. O profissional da área de saúde, ele utiliza procedimentos apropriados de prevenção de infecção. Né, ver a prevenção de infecção na clínica. Então, assim, tem que ver a questão, principalmente, de com qual profissional você vai fazer esse procedimento. Se é uma clínica conhecida, se é um médico conhecido, para que você não faça em qualquer lugar e corra risco de infecções, por você muitas vezes achar que um local é mais barato ou foi por indicação e você ao menos não conhece, né, o profissional da área de saúde. Então, uma das coisas primordiais é conhecer o profissional da área de saúde, né? Aí, depois que você encontra, você fazer toda a questão da entrevista, né, com a cliente, saber quais são os tipos de doença que ela tem, se ela já teve algum, enfim, o histórico desse paciente, né? Depois, a mulher deita-se para que seja feito um exame pélvico, né? Ele vai analisar para ver qual seria o melhor diafragma para a utilização daquela mulher. O profissional verificar se há condições que possam inviabilizar o uso do diafragma, tais como o prolapso uterino. Tá? O profissional insere os dedos indicador e o médio na vagina, lógico que é da mulher, a fim de determinar o tamanho correto do diafragma. Né? E o profissional insere um diafragma de ajuste especial na vagina da cliente, de modo a cobrir a cérvix dela. Então, verifica a localização da cérvix e certifica-se de que o diafragma se encaixa corretamente e não sairá com facilidade. Fornece a mulher um diafragma com ajuste adequado e bastante espermicida para usar com o mesmo e ensinar a ela ensiná-la a usar corretamente. Tá? Tendo o diafragma corretamente ajustado no lugar, a cliente não deve sentir nada no interior da vagina, mesmo quando anda ou durante o sexo. Tá? Algumas dicas de usar áreas de espermicidas ou do diafragma com espermicida, né? Os espermicidas devem ser guardados em lugar fresco e seco, se possível, fora do alcance das crianças principalmente e dos raios solares, né? Os supositórios devem derreter em clima quente. Se mantidos secos, os tabletes de espuma provavelmente não derreterão, né? O diafragma deve ser guardado em local fresco e seco. O cliente precisará de um novo diafragma, precisará que um novo diafragma seja ajustado caso ela tenha um bebê, um aborto espontâneo ou induzido no segundo trimestre. Então, assim, professor, esse foi um pouco do que tentamos passar, né? Tentamos passar algo bem resumido, mas que fosse bem completinho, né? Para que não ficasse nenhuma dúvida. Então, falamos sobre os espermicidas, vimos a história dele e vimos quais são as formas que ele vem, né? Que é espuma, expositório, geleia, enfim, N formas em que o espermicida pode vir.
e falamos sobre o diafragma. E também a questão do uso combinante, né? No uso do diafragma junto com o espermicida. Então, tentar conscientizar a quantidade de pessoas possíveis, a maior quantidade de pessoas possíveis, para que todo sexo seja prevenido. Mesmo que seja com seu namorado, que seja uma pessoa que você acha que você confie, mas contraceptivo, ele não é para evitar apenas um bebê. Contraceptivo, ele evita principalmente doenças sexualmente transmissíveis, porque entre doenças sexualmente transmissíveis e uma criança, com certeza, uma criança é muito melhor. Então, que a nossa população ela aprenda a se prevenir, a se amar e amar o próximo. E uma forma da gente se amar e demonstrar que a gente ama outra pessoa é sempre se prevenir, é sempre tentar fazer da melhor forma. Pode juntar o homem com a mulher, ir no posto de saúde mais próximo, conversar com o profissional da área de saúde para ver como cada um pode, da sua melhor forma, fazer a prevenção, né? Que às vezes as mulheres têm alergia ou algo que não dá certo para tomar um anticoncepcional, para ver outros tipos de contraceptivos, né? E a gente sempre acreditar que a saúde da gente, dos que a gente ama, sempre está em primeiro lugar. Sempre tem que estar em primeiro lugar. Tá? Eu espero que a senhora tenha entendido um pouco do que a gente queria passar. E qualquer dúvida, estamos aí. Espero que não tenha dúvidas. Mas qualquer dúvida, estamos aí, tá, professora? Um beijo, tchau.